Este aqui é o terceiro episódio dos Profissionais do Mercado Financeiro. É uma parte 2 da aula anterior, onde eu comecei a mostrar para você como eu analiso e interpreto o cenário econômico quando eu vou conceder alguma entrevista, como já fiz várias para Jovem Pan News, Band News, Globo, SBT, e também quando eu vou dar treinamentos práticos, como já fiz alguns para Itaú Ion, Santander AAA, Caixa Econômica Singular e outras instituições. Eu quero que você aprenda do zero o que você deve coletar de informações, onde você deve coletar informações e como analisar e interpretar tudo isso. Se você veio direto para esse episódio, saiba que o episódio anterior, o episódio 2, é o início, onde eu começo a analisar todos os pontos e coletar muitos dados também. Ficou para esta parte final aqui da aula mostrar agora câmbio e também dívida, porque estão impactando bastante o cenário econômico brasileiro neste momento, e eu quero que você veja também como coletar dados e analisá-los, certo? Bom, eu vou mostrar aqui primeiramente o que nós temos aqui no nosso Word, né? Eu comecei na aula passada a montar este Word aqui. Então eu comecei do zero. Taxa de juros, inflação, câmbio, PIB, dívida PIB. Primeiro eu coletei dados da taxa de juros. Eu fui lá no Google e digitei histórico taxa Selic. Abri o site do Banco Central do Brasil e eu trouxe para essa tabela para ficar mais visual. Deixei em verde aqui a parte de política monetária expansionista, em amarelo as manutenções de taxa e em vermelho aqui a troca de ciclo para uma política contracionista, certo? E depois eu fiz o mesmo com IPCA. Eu peguei o histórico acumulado dos 12 meses pelo Clube dos Poupadores, mostrei para você ali um gráfico bem legal do Clube dos Poupadores. Eles pegam informações do IBGE, né, fontes oficiais, e coloquei numa planilha, numa tabela aqui, para ficar mais visual para a gente. Fiz a comparação entre esses dois pontos, só que eu disse, nós estávamos analisando somente taxa de juros e inflação, de forma isolada de todo o resto dos nossos indicadores. Agora eu vou incluir câmbio e também dívida, certo? Bom, primeiro ponto que eu quero mostrar para você aqui, eu vou voltar agora para aos sites. Tem vários sites, ó, o site que eu mostrei para você para taxa de juros é esse, e de PCA é este daqui, certo? E aí eu tenho vários pontos aqui, dívida, eu quero mostrar primeiro, cadê? Aqui, pronto. No Investing, você consegue a cotação de dólar atualizado dia a dia, tá? Então tem como você trocar aqui. Aqui está em mês, né? Mas tem diário, eu posso ter a cotação de dólar, a cotação de câmbio do país de forma diária, tem semanal e tem mensal também, certo? Eu deixei mensal para ficar mais fácil da gente visualizar o que aconteceu com o nosso câmbio, o câmbio do Brasil em 2024. Bom, nós começamos o ano, janeiro de 2024, com uma cotação aqui, finalizamos, né, com 4,95, R$ 4,95 para comprar $1. Este era o nosso câmbio. Estava caro, estava barato, depende muito do parâmetro. Naquele momento estava caríssimo, agora já está barato. Se fosse 4,95 o câmbio hoje, minha Nossa Senhora, que maravilha, mas não. Nós tivemos uma desvalorização do câmbio. Então, antes de mostrar os dados aqui para você, eu quero conversar, quero bater um papo, porque eu sei que muitas pessoas acabam confundindo essa história de desvalorização cambial, valorização cambial. Preciso que você entenda muito bem esses conceitos, tá? É importante para a nossa análise e interpretação. Quando a gente fala de inflação, você entende muito bem por que o preço sobe e por que o preço cai de um determinado produto. Então vamos dizer que eu estou falando desse produto aqui, a caneca da Elme Banco Educação, certo? Vamos pensar o seguinte, eu vendo canecas, certo? E eu tenho aqui 10 canecas para vender. Beleza, tenho 10 canecas para vender, só que eu tenho 1.000 pessoas querendo comprar essas canecas. Caramba, eu só tenho 10 canecas para vender e tem 1.000 pessoas querendo comprar. Nossa, eu posso subir muito o preço da caneca, porque eu tenho demanda. A demanda por canecas da Unibanco está muito alta e a oferta está baixíssima. Então eu vou colocar R$ 20 cada caneca. Beleza. Agora eu vou inverter o cenário. Eu ainda tenho as 10 canecas para vender a R$ 20. Só que agora eu só tenho 2 compradores. Só tenho 2 pessoas querendo comprar esta caneca. Ou seja, a demanda caiu bruscamente e a oferta ficou elevada agora. Neste momento, faz sentido eu manter a R$ 20 cada caneca? Não, eu preciso vender. Preciso dar um jeito de vender essas canecas. Cara, então eu vou derrubar o preço. Vou colocar a R$ 5. Isso acontece com qualquer produto. Quanto maior a demanda por um produto, maior seu preço.
Quanto menor a demanda por um produto, menor seu preço. Pense do câmbio a mesma coisa. O câmbio é a cotação que nós temos de real e dólar, a paridade entre as moedas. Então, para fixar na sua cabeça, o câmbio visto do Brasil é quantos reais eu preciso para comprar $1? Em janeiro de 2024, eu precisava de R$ 4,95 para comprar $1. Quantos reais eu preciso hoje, em dezembro de 2024, para comprar o mesmo $1? Eu preciso de R$ 6,09. Ou seja, aumentou a cotação. Aumentou o preço. Vamos dizer assim para que você entenda mais fácil. Aumentou o preço em mais de R$ 2. Por que isso aconteceu? Entre demanda e oferta. O que aconteceu? É a mesma coisa com o produto. O que acontece agora é que eu tenho menos dólares aqui no país. Todos os dias, a todo momento, entra dólar na nossa economia e sai dólar da nossa economia. Quando entra muito dólar na nossa economia, entrou muito. Cara, jogaram um caminhão de dólar na nossa economia, no Brasil. Jogaram um caminhão de dólar no Brasil. Ou seja, cara, eu tenho muito dólar para as pessoas. O que acontece? Eu vou derrubar o preço do dólar, certo? Derrubei o preço do dólar. Porque eu tenho uma oferta de dólar muito maior do que a demanda. Agora, se eu pego esse caminhão de dólar e tiro do Brasil, eu tirei 10 caminhões de dólar do Brasil. Ficou escasso dólar no nosso país para ofertar para as pessoas. Logo, eu tenho uma demanda muito superior que a oferta. Por isso, sobe o preço, sobe a cotação. Então, foi isso que aconteceu de janeiro de 2024 a dezembro de 2024. Saíram caminhões de dólares do nosso país. Isso se chama desvalorização cambial. Pensa o seguinte, esquece o cambial, troca por real. O real se desvalorizou frente ao dólar. Por quê? Agora eu preciso de mais reais para comprar o mesmo dólar. Antes eu precisava de R$ 4,95. Agora eu preciso de R$ 6,09 para comprar o mesmo dólar. O nosso real vale menos, vale pouco, está desvalorizado. Conceitos firmados na nossa cabeça, agora eu vou introduzir então aqui o que está acontecendo de cenário, tá? Eu vou introduzir para você aqui as cotações para que você consiga ver o dia a dia de quanto está a cotação. Perfeito. Eu tenho aqui, de novo, o Investing. O Investing, ele mostra aqui a cotação diária, lembra? Só que eu posso transformar para mês, como transformei. Ah, deixa eu colocar para que você veja, senão você não vai ver aqui, né? Pronto, agora sim você está vendo o Investing junto comigo. Perceba que em janeiro de 2024, a cotação estava R$ 4,95 para cada dólar. Só que agora, dezembro de 2024, neste momento que eu estou vendo agora, R$ 6,06, certo? Então, nós tivemos essa desvalorização cambial, desvalorização do real frente ao dólar. Tá. Primeiro, eu vou mostrar o porquê e depois a consequência, certo? Por quê? Já falei que saíram capitais, né? Saiu capital estrangeiro do nosso país. Então, eu abri aqui o site do Metrópolis. Na verdade, eu joguei no Google, tá? Eu joguei fuga de capital estrangeiro no Google e peguei a primeira notícia que eu vi. Ah, o Bruno usa Metrópolis. Não, eu uso as bases oficiais. Neste ponto aqui, é mais fácil uma notícia para mostrar para você o porquê, tá? Esta notícia é de 4 de dezembro de 2024. Fuga de capital estrangeiro da Bolsa é a maior em 8 anos. Nos últimos 8 anos, esta foi a maior fuga de capital. Bruno, o que é isso? O que é fuga de capital estrangeiro? Gente, simplificando, é dólar saindo da economia. São as pessoas tirando dinheiro, tirando dólar da nossa economia. Caminhões sendo levados, caminhões de dólar saindo do Brasil, certo? Beleza. Entre janeiro e novembro, deixa eu aumentar aqui para que você veja junto comigo. Olha só, entre janeiro e novembro, somou quase 26 bilhões de reais saindo do nosso país. E para sair do país, transforma-se em dólar, tira dólar da nossa economia. No mês passado, né, ou seja, novembro, atingiu 3 bilhões. Então é muito dólar saindo da nossa economia. E aqui tem toda uma matéria explicando bonitinho quanto saiu, quando saiu e por que saiu. Eu quero trazer aqui alguns pontos do porquê, tá?
Primeiro, quem disse isso daqui, ó, é Einar Rivero, sócio da Elos Aita, tá? Ele diz que o cenário de 2024 é ainda mais alarmante e tem um pouquinho abaixo um outro ponto que eu quero conversar com você. Investidores estrangeiros têm um papel crucial na B3, não só pela liquidez que oferecem, mas porque representam um termômetro sobre a confiança no país. Foi o que afirmou aqui o nosso amigo. Então, o que eu quero trazer para você neste momento é o termômetro de confiança do investidor estrangeiro, do investidor brasileiro, com relação ao país. Termômetro em confiança em que sentido? Na parte fiscal. Nós temos neste momento no Brasil, 2024 inteiro, crise de política fiscal, crise em termos de dívida que elevaram muito, muito o risco país. Quanto maior o risco de se investir no Brasil, consequências surgem. Uma das consequências é a fuga de capitais. Então, quanto mais dólar sai do país, e lembre-se, eu acabei de mostrar a matéria para você, dos últimos 8 anos, 2024 bateu o recorde de fuga de capital estrangeiro do país. O termômetro mostra o risco país, o risco do Brasil está gigante neste momento. Conseguiu entender até aqui? Perfeito. Agora eu quero trazer para você um pouquinho mais do porquê, depois uma consequência muito grande do câmbio, tá? Vou mostrar aqui novamente o site e vou para um outro ponto agora. Eu vou falar agora sobre dívida do governo, dívida líquida, dívida bruta, e nós vamos analisar, tá? Tem vários sites aqui, então eu vou abrir esse aqui não é, esse aqui não é, até nós chegarmos nos sites que eu quero aqui, tá bom? Esse aqui é do IPEA Data. Este gráfico do IPEA Data, ele mostra, tem uma diferença, tá? Ele mostra a dívida líquida do setor público em percentual do PIB. Então, é a dívida PIB do país. O quanto do PIB do país é representado pela dívida, certo? Para resumir, eu quero dar um passinho atrás. Eu não quero ter pressa nesse conteúdo. Se precisar fazer 5, 6 aulas sobre isso, eu faço porque eu quero que você entenda. Eu quero que você interprete cenário econômico. Eu quero que você saia da base, certo? Então, eu não quero ter pressa aqui, vou dar uns passinhos atrás. O que é a dívida de um país? Imagina que nós temos a receita do Brasil e a despesa do Brasil, certo? Como que o Brasil tem receita? Com impostos, por exemplo. Quando nós pagamos impostos, vai para o caixa do Brasil. O Brasil vai aumentando sua receita, vai aumentando sua receita. Só que o Brasil também tem despesas. O Brasil tem que pagar funcionários públicos, o Brasil tem que investir em educação, tem que investir em saúde, tem que investir em segurança. Tudo isso é despesa. Quando o Brasil tem uma receita X e tem uma despesa 2x, ou seja, o Brasil tem uma despesa muito maior que a receita, como é que fecha essa conta? Caramba, o Brasil, vou simplificar numericamente, tá? Eu vou trazer para o micro para que você entenda o macro. Imagine que o Brasil tem uma receita de R$ 10. R$ 10 é tudo que o Brasil conseguiu colocar no caixa. Só que a despesa é de R$ 18. Caramba, não tem dinheiro para pagar as contas. É você, sou eu no mês a mês. Se você recebe R$ 5.000 de salário e gasta 8, falta 3.000. Você vai tirar 3.000 da onde? Do cheque especial, de um crédito pessoal, de um crédito consignado, dependendo. Ou seja, você vai fazer dívida para pagar entendeu? Você vai fazer dívida para pagar a sua despesa. É a mesma coisa com o Brasil, tá? Então, o Brasil tem receita, a despesa é superior e entre receita e despesa é o quanto o Brasil precisa gerar de dívida para se financiar. O que é a dívida do Brasil? São os títulos públicos federais. Quando você compra um CDB, Certificado de Depósito Bancário, você está emprestando dinheiro para o banco. Quando você compra uma LFT, uma LTN, uma NTNB, uma NTNF, você está comprando um título público federal. Você está emprestando dinheiro para o governo. Este dinheiro é o que o governo vai pegar para pagar as despesas que faltaram. E aí é um acordo entre nós e o governo. O governo fala, beleza, Brunão, investe o seu dinheiro aqui e vamos fazer um acordo. Eu te pago em 5 anos, eu te pago em 10 anos, eu te pago a taxa Selic, eu te pago 14% ao ano. Ele faz ali de parte pré-fixada, pós-fixada, um acordo com você. Pessoa física é uma parte de quem investe no Tesouro Direto, né, nos títulos públicos federais. Mas tem fundos de investimentos, tem investidores institucionais, tem investidores estrangeiros, ou seja,
o Brasil emite dívida a todo momento para pagar a sua despesa. Até aqui entendido? Perfeito, vamos voltar. Agora nós já sabemos o porquê temos uma dívida. A gente tem dívida porque a gente precisa captar recursos para pagar as nossas despesas. Aqui ó, eu tenho a dívida líquida, tá? O percentual dívida PIB com relação à dívida líquida. Este aqui é o nosso gráfico. Deixa eu deixar ele bem no cantinho assim, porque aí dá para você ver junto comigo. Oh, que maravilha. Aí sim, pronto. Ele mostra aqui, ó, desde 2009, aqui na ponta, ó, novembro de 2009, novembro de 2009, eita, novembro de 2009 até agora, que é outubro de 2024, tá? Então, olha só o quanto que nós temos aqui de dados. Em novembro de 2009, a nossa relação dívida-PIB, ou seja, quanto que do nosso PIB, o que é PIB? É o quanto a gente produz de riqueza, né? O quanto que, daquilo que o Brasil produz, o quanto é dívida? Então, nós temos aqui esta relação dívida-PIB, tá? Aqui é a dívida líquida. Em 2009, era 40%. 40% de dívida PIB é o que nós tínhamos. Hoje, nós temos uma dívida líquida PIB de 62%. Se nós considerarmos a dívida bruta, que é maior, olha só, esse daqui é um relatório, deixa eu tirar aqui o zoom para que você veja. É um relatório da Instituição Fiscal Independente, tá? Um baita de um relatório para você fazer as suas análises também. Este é o relatório de outubro de 2024. Lembra, olha só aqui, ó, outubro de 2024, a dívida líquida era de 62%, mas a nossa dívida bruta, deixa eu ver se você está vendo comigo. Está vendo? A nossa dívida bruta alcançou 78% do PIB em agosto de 2024. E olha o recado, deve fechar 2024 com 80%. Vamos conversar sobre isso. 80% de dívida PIB, dívida bruta PIB, é muita coisa. Significa que de tudo que nós produzimos, se a gente pegar a relação, 80% é dívida com relação a tudo que o Brasil tem de dívida bruta. É muita coisa. E aí, eu sei, eu preciso conversar olhando no seu olho agora, eu sei que muitas escolas econômicas, inclusive a que eu fiz, tentam nos empurrar goela abaixo de que isso é normal. Não é normal. E para falar que é normal, começa a comparar economias. A comparação é maravilhosa, só que você tem que saber o que você está comparando. Não dá para comparar o Corinthians com o 15 de Piracicaba. Eu queria muito fazer isso, mas não dá. Enquanto o Corinthians tem o Yuri Alberto, o meu maior atacante nos últimos anos no 15 de Piracicaba foi o Anderson Magrão, que inclusive anos depois eliminou o 15. Ah, que palhaçada. Mas tudo bem. Não dá para você comparar banana com maçã se você não entende de futebol e não conseguiu pegar a relação Corinthians e 15 de Piracicaba. Não dá para comparar. Não dá para comparar as coisas de uma forma simplória. Quando nós ouvimos que a dívida PIB do Brasil está normal, está tudo bem, o país tem que se endividar mesmo, é porque as pessoas comparam a dívida PIB do Brasil com a dívida PIB do Japão, dos Estados Unidos, de outros países desenvolvidos. A dívida PIB dos Estados Unidos é maior que 100%. É mais que 100%. A dívida PIB dos Estados Unidos beira 120%. 120%. E aí as pessoas olham e falam, peraí, os Estados Unidos têm uma dívida PIB de 120%. O que é 80% do Brasil? Não é nada. Japão tem uma dívida PIB de 200 e pouco por cento. Mais de 200% de dívida PIB do Japão. Aí as pessoas olham e falam, pô, o Japão tem 220, 230, 240 de dívida PIB. O Brasil tem 80, isso não é nada. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Não é só importante o tamanho da dívida. O mais importante é a que custo que você tem dívida. Ou seja, qual é a taxa de juros que você paga para se endividar, para se financiar? Este é o importante. Japão tem juros quase zero. Os juros de 10 anos do Japão beira 2%. Japão se financia, Japão se endivida a 2%. Estados Unidos se financia, Estados Unidos se endivida a 4%. E o Brasil? Brasil se endivida hoje
Brasil se financia hoje na casa de 15%. É muita coisa. É muita coisa. O tipo de dívida influencia. O quanto você paga da dívida influencia. E qual é o recado? Porque até agora eu expliquei sobre câmbio. Falei sobre a fuga. Vamos fazer um resumo? A fuga de capitais do país é um termômetro do risco Brasil. E quando também se olha a dívida do Brasil, dívida PIB, o quanto que está o nosso cenário de política fiscal, o quanto esse cenário de política fiscal está ruim, o quanto que o Brasil não está se importando com isso, o quanto que o governo não está se importando com isso, mostra também o porquê que nós temos uma fuga de capital tão grande. É por conta deste fator de dívida, deste fator de política fiscal, que nós estamos perdendo cada vez mais credibilidade no país. O Brasil não está se importando, não está se importando com a sua política fiscal, com quanto se endivida e como se endivida. Os investidores olham isso e, aumentou muito o risco de colocar meu dinheiro no Brasil. Eu vou tirar o dinheiro do Brasil. Então, a partir de agora, vamos para as consequências, certo? Analisamos o câmbio, de novo um resumo. Analisamos o câmbio e vimos uma desvalorização cambial gigantesca. O câmbio começou a R$ 4,90 em 2024, em janeiro, e em dezembro estamos com R$ 5,09 de cotação cambial. Por quê? Porque saiu muito dinheiro estrangeiro do país. Por que saiu muito dinheiro estrangeiro do país? Porque o Brasil não olha para a sua política fiscal com seriedade. Por mais que veio um pacote fiscal recente, não olha com seriedade. Não foi suficiente para tranquilizar o mercado, porque junto com o pacote fiscal, que era para ser um alívio para as contas públicas, veio uma isenção de imposto de renda de um outro lado. Então, vários fatores mostram que, cara, o Brasil não está cuidando da política fiscal. O Brasil não está se importando se a dívida país cresce descontroladamente. Os investidores olham isso, o mercado olha isso e vê como um risco muito grande. O risco do Brasil aumentou. Se o risco do Brasil aumentou, duas coisas acontecem. O câmbio se desvaloriza, porque sai dinheiro estrangeiro do nosso país. 2, a taxa de juros sobe. Por que a taxa de juros sobe? Porque quanto maior o risco de um país, mais se espera de taxa de juros para aplicação. O prêmio pelo risco tem que valer. Olha, Brasil, eu não vou comprar não vou comprar mais seus títulos de dívida, não vou comprar mais título público a 10% ao ano. Você está muito mais arriscado que isso. Eu quero 15% ao ano agora. Cada vez mais cresce a nossa dívida em relação ao PIB, cada vez mais fica caro se financiar. Efeitos entendidos, agora eu vou explicar uma outra coisa. Entendemos a dívida país, entendemos os efeitos que causa, com o aumento da taxa de juros, e entendemos que causa um efeito também no câmbio, na desvalorização do câmbio. Agora, um outro efeito que eu quero trazer do câmbio é a inflação. Eu já citei na aula passada o quanto que, se o câmbio está desvalorizado, se está muito caro, muito alta a cotação do dólar, isso prejudica os importadores. Eles não vão fechar suas empresas, eles só vão repassar o custo para o consumidor final. Ou seja, quanto maior o câmbio, maior a pressão inflacionária. O Brasil vive hoje um momento de pressão inflacionária de vários lados, do câmbio e também do nível de atividade econômica. Lembra? Na aula passada eu mostrei nível de desemprego baixíssimo, recorde histórico. Era para estarmos comemorando isso. Não conseguimos comemorar isso por conta do cenário fiscal, por conta da pressão inflacionária vinda de todos os lados. Banco Central do Brasil, mostrei para você, vou mostrar novamente aqui nossa análise. Nós temos a nossa análise aqui no Word. A coleta de dados aqui no Word. Temos aqui, quando começa a subir e eu vejo a taxa de juros, daqui é a taxa de juros, tá? A taxa Selic. A nossa taxa Selic, no momento que eu estou gravando, é de 11,25. A nossa taxa Selic hoje é 11,25. Este dado que tem aqui, de 12 de 2024, dezembro, é um dado projetado, é a projeção, é o que o mercado espera, tá? Então, o mercado já começou a precificar a taxa de juros na curva de juros.
Curva de juros, um bom ponto para termos aula aqui também. Se você quiser, já comenta aqui, tá? Então, hoje a taxa de juros é 11,25. Só que o mercado olha para tudo isso e vê este cenário. A inflação já está descontrolada por conta do nível de atividade econômica. A inflação também já está muito elevada, já está pressionada por conta do câmbio se desvalorizando. A política fiscal do Brasil está uma bagunça. Dívida PIB cada vez maior, taxas de juros, prêmios de juros cada vez maiores. Então o mercado começa a olhar e falar, cara, 11,25 é uma taxa de juros baixa para o Brasil nesse momento, para controlar a inflação e para o risco país que tem. A maior parte do mercado precifica hoje, na próxima reunião do Copom, ainda em dezembro, a última reunião do ano, para 12,25%, ou seja, um aumento de 1 ponto percentual. E não para por aí. Existem casas já precificando a taxa de juros do Brasil em 15%. Vou mostrar para você aqui. Aproveitar que nós estamos mostrando gráficos, estamos mostrando sites, estamos mostrando muitas coisas. Ó, é um outro dado que eu não tenho, mas eu vou buscar junto com você aqui, tá? Itaú precifica taxa Selic em 15%. Em 15%. Vamos buscar juntos aqui. Pronto. Há 4 dias, tá? Notícia que saiu há 4 dias. Saiu no dia 5 de dezembro de 2024. Itaú Asset, deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Itaú Asset prevê Selic a 15%. Cara, 15% de taxa Selic é muita coisa. E inflação acima do teto da meta em 2025. Acho que eles não colocaram aqui na matéria, mas a previsão de inflação do Itaú e de outros bancos é de acima de 6% para os próximos anos. Ou seja, nós vamos ter uma inflação descontroladíssima em 6% e uma taxa de juros que, para tentar segurar esta inflação e pelo prêmio de risco que o mercado exige, de 15%. Isso é ruim para todos os cenários. Se você está pensando, mas é bom para uma renda fixa. Por um lado, esta parte dos investimentos são ok, mas por todo o lado econômico, isso é muito ruim. As pessoas se financiam com uma taxa de juros muito elevada. As empresas se financiam com uma taxa de juros muito elevada. Quando os juros está completamente descontrolado, você vê muitas empresas quebrando. Se empresas quebram, nós temos demissões em massa. Então começa todo um ciclo econômico ruim por conta da alta da taxa de juros. O país se endivida com juros mais altos. Não somos Japão se financiando a 2%. Somos Brasil nos financiando com 15%. E quem sabe onde vai parar. Então, quando você for fazer uma análise e interpretação econômica, volta para essa aula aqui. Volta para a aula 2, que é a aula anterior. Primeiro, você precisa coletar dados. Você tem que coletar dados. Você tem fontes oficiais, mas colete você os dados. Tenha um histórico. Esta tabela que eu mostrei para você aqui no Word, faça você e vá você atualizando. Quando você coloca a mão na massa, quando você pratica, você cresce muito mais. Você vai começando a ligar os pontos. Caramba, a inflação subiu, o câmbio subiu, e aí eles começaram a subir a taxa de juros também. Tem alguma coisa aqui. Começa a ler. Aí você abre um morning call. Vou indicar um morning call para você aqui. Vou indicar um morning call para você aqui. Se você nunca acompanhou esse morning call, você está vivendo errado o cenário econômico, tá? Genial Investimentos. Desculpa pelo som. Peço desculpa pelo som. Genial. Aqui tá quase ao vivo, né? No ao vivo a gente tem alguns errinhos, mas o importante é que você tenha acesso a um conteúdo legal. Eu quis fazer bem calmo, bem passo a passo, bem raiz, abrindo aqui sites, abrindo informações, montando e construindo junto com você. Eu estou buscando aqui o Morning Call e já vou mostrar para você qual é, tá? Aqui, pronto, Morning Call há 3 dias, há 2 dias, aqui há 4 horas. Acabei de acompanhar este Morning Call aqui, quero que você acompanhe também. Pronto. Está na tela para você aqui. Este é o Morning Call da Genial Investimentos, tá? Ó, tem até meu... Cadê? Deixa eu ver se tem meu... Aqui, ó. Tem até meu comentário aqui, ó. Bom dia, Genial, e bom dia, Motinha. Este é o Morning Call da Genial Investimentos, tá? Genial Investimentos. Todos os dias, às 8h45 da manhã, este senhor maravilhoso que está na tela aqui agora para você, ó, o Roberto Mota, o Motinha, ele faz uma baita de uma análise de cenário econômico. É um morning call com 1 hora.
1 hora de morning call, 1h10 de morning call. Então isso aqui é muita base para você. Só que você tem duas opções. Você pode ouvir o morning call ou você pode estudar o morning call, que é o que nós fizemos aqui agora. Estude o morning call, certo? Roberto Motinha, é professor do MBA PAP. O MBA PAP forma e emprega profissionais na área de investimentos, porque tudo isso daqui que você viu agora, a aula que eu dei aqui agora de interpretação de cenário econômico, é mínima, perto do que o Roberto Mota, o Motinha, junto com o Gerson Zanlorenzi, que é sócio do BTG, e junto com o Caio Camargo, que é estrategista do Santander, os três, Gerson, Roberto Mota e o Caio, eles formam um comitê no PAP, uma aula de segunda-feira, onde eles analisam e interpretam o cenário econômico ao vivo. Você está vendo esse conteúdo gravado. Imagina ao vivo com essas 3 referências do mercado financeiro, te explicando sobre o cenário econômico. É por isso que os nossos alunos estão completamente preparados para interpretar cenário macroeconômico no dia a dia, tanto nacional quanto internacional. Saiba que aqui eu só fiz uma parte econômica nacional, mas tem todo o impacto dos choques internacionais. Se atualize dia após dia. Se você tem interesse no PAP, tem interesse em aprender mais sobre cenário econômico para chegar até a área de investimentos, aqui embaixo vai ter o link de um formulário. Clica neste link, preencha um formulário que um consultor de carreiras da Elmi Banco Educação vai falar com você. Vai mostrar para você como criar um plano de ação para você do zero, de forma individualizada, para você chegar até o Itaú Ion, até o Santander AAA, Bradesco, BTG, XP, até a área de investimentos. Eu quero muito ver você na área de investimentos, mas depende de você. Lembre-se sempre que os seus estudos difíceis gerarão objetivos mais simples. Espero você amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, para seguirmos com profissionais do mercado financeiro. Se você está gostando, deixa seu like, se inscreve e nos avalie no Spotify.